Bom dia a todos! Hoje começaremos mais uma aula de Fisiologia Básica. O tópico de hoje é potencial de ação. O que é o potencial de ação? O potencial de ação, gente, são alterações rápidas do potencial de membrana das células excitáveis, variando de um potencial negativo para um potencial positivo e rapidamente voltando ao negativo. Então, o que é esse potencial de ação? É uma alteração da carga da célula. A célula ela passa rapidamente a ser positiva e volta rapidamente ao seu potencial de repouso ou potencial de membrana, que é negativo. O que são células excitáveis? Células excitáveis são células que ativamente elas conseguem alterar o seu potencial de membrana. Entre as células excitáveis, nós podemos destacar as células neuronais, que são os neurônios, e as células do músculo cardíaco, as células musculares. Mas antes de nós continuarmos a aula de potencial de ação, nós temos que relembrar um pouco o que foi dado na aula passada. A célula, ela é negativa no meio interno e positiva no meio externo. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos mais cargas positivas fora do que dentro da célula. A diferença entre o meio interno e o meio externo vai gerar o que a gente chama de potencial de membrana, ou potencial de repouso. As células do nosso corpo elas vão ter um potencial de membrana diferente uma das outras. Células do músculo esquelético, células cardíacas e neurônios têm um potencial de membrana de menos 60 a menos 90. Já as células do músculo liso de menos 55 milivolts e assim sucessivamente. Então, essa variação desse potencial de membrana pode desencadear o potencial de ação. Então, quando essas células se tornarem positivas dentro, provavelmente nós desencadeamos o potencial de ação. Esse potencial de ação, então, ele está relacionado com a transmissão do impulso nervoso. Então, o nosso impulso nervoso, ele vai ser transmitido através da geração de sucessivos potenciais de ação. Por exemplo, nós temos um neurônio aqui, certo? Onde nós vamos ter a geração de um potencial de ação nessa parte aqui do axônio. Esse potencial de ação nada mais vai ser que uma alteração do meio interno, da carga interna, onde a célula vai se tornar positiva frente ao meio externo. Essa positividade vai ser rapidamente acontecer e rapidamente vai voltar ao potencial negativo. Entretanto, essa alteração de carga, ela começa a meio que andar ao longo do axônio. Então, levando o nosso impulso nervoso, gerando o potencial de ação, através da geração de sucessivos potenciais de ação. Então, nós temos um deslocamento do potencial de ação através do nosso axônio, então, levando o impulso nervoso. Para que serve essa geração de impulso nervoso, essa geração do potencial de ação? Ele vai fazer com que informações sejam transmitidas ao longo das nossas células, podendo chegar até o seu destino final. No caso das células neuronais, esse potencial de ação ele vai ser transmitido de um neurônio para o outro, até chegar, por exemplo, ao cérebro, onde ele vai ser processado. Por exemplo, nós temos um estímulo tátil. Toquei numa mesa. Esse estímulo tátil vai gerar um potencial de ação, então ele vai fazer com que esse sinal seja reconhecido. Nós vamos transmitir um sinal mecânico, transformar ele em um sinal elétrico. Esse sinal elétrico vai correr ao longo dos neurônios até chegar no nosso cérebro, onde ele vai ser processado. Então, nós vamos ter a informação que eu estou tocando numa mesa, por exemplo. Quem fez isso? Sucessivas gerações de potenciais de ação ao longo do meu axônio. Quais são as fases, então, desse potencial de ação?
O potencial de ação ele tem 3 fases. A célula vai sair de um potencial de repouso e vai passar por uma fase que nós chamamos de despolarização, posteriormente repolarização e hiperpolarização, como mostrado nessa figura. A célula está em repouso, lá no seu potencial, tendo seu potencial de repouso, que aqui nessa figura está na faixa do menos 65, menos 70 milivolts. Vai chegar um estímulo, alguma coisa, faz com que desencadeie a abertura de canais que vão levar a uma alteração do potencial de membrana. Essa alteração do potencial de membrana, então, vai ocorrer fazendo com que a nossa célula comece a ficar mais positivas, levando então a uma despolarização. Então veja que nós passamos de menos 70 para mais 40. Rapidamente, nós temos uma rápida despolarização. Posteriormente, nós vamos para a próxima etapa, que é a repolarização. Assim como nós levamos a uma positividade da célula, nós temos que voltar rapidamente a seu estado de repouso. A volta, então, ao potencial negativo se chama repolarização. E nós temos uma terceira fase, que posteriormente eu irei explicar, que é hiperpolarização, onde o potencial da célula ele passa a ser mais negativo do que o potencial de repouso. Então, o que é a despolarização do potencial, essa fase do potencial de ação? A despolarização, então, é essa subida aqui que nós temos, onde o potencial vai rapidamente de um valor extremamente negativo para um valor positivo. O que é despolarizar? Então, eu estou despolarizando a célula, eu estou tornando ela positiva. O que é esse estágio de despolarização? O que ocorre nessa despolarização, na fase de despolarização? Ocorre que nós vamos ter a abertura de canais de sódio, onde o sódio ele vai entrar para dentro da célula, o sódio ter carga positiva, então ele vai levar cargas positivas para dentro da célula, despolarizando então a célula. Nós vamos ter a abertura de canais de sódio voltagem dependente, fazendo com que o potencial rapidamente passe de menos 70 para mais, neste caso aqui, para mais 40. Então, a abertura de canais de sódio vão fazer com que a célula se torne positiva. Por que o sódio vai entrar? Lembrando da aula passada, os canais que vão abrir são canais de sódio voltagem dependente. São canais, então a transferência, a entrada ou saída dos íons vai ser de acordo com o gradiente de concentração. Como nós temos mais sódio fora do que dentro da célula, no momento em que esses canais se abrirem, o sódio vai entrar para dentro da célula. Como ele é positivo, ele tem carga positiva, então ele vai positivar, então ele vai levar cargas positivas para dentro da célula, fazendo com que nosso meio interno da célula se torne cada vez mais positivo. Então, quem é que está responsável, então, pela essa fase de despolarização do potencial de ação? São canais de sódio voltagem dependente. O que quer dizer isso? Nós vamos ter um estímulo inicial que vai fazer com que esses canais de sódio voltagem dependente se abram. Esses canais de sódio voltagem dependente, no momento em que eles se abrirem, eles vão deixar o sódio entrar. O que quer dizer voltagem dependente? Quer dizer que eles são dependentes de uma alteração do potencial. Então, algo ocorre inicialmente que leva a uma leve despolarização da célula, que faz com que ocorra a abertura desses canais de sódio voltagem dependente. Um canal de sódio voltagem dependente abre, fazendo com que outro abra ao lado, então levando uma abertura rápida de vários canais de sódio voltagem dependente e, consequentemente, a entrada do íon sódio. Então, por isso que nós vamos ter uma rápida alteração do potencial de membrana, que vai de menos 70 a mais 40, neste caso aqui. Porque rapidamente esses canais vão se abrir e rapidamente os íons sódios vão entrar. Então, eles são canais
de abertura rápida, mas ao mesmo tempo que eles são canais de abertura rápida, eles são canais de fechamento rápido também. Então, resumindo, o que é essa fase de despolarização? É uma fase em que nós temos abertura de canais de sódio voltagem independente, que vão fazer com que o sódio entre para dentro da célula, levando a uma despolarização da célula, deixando a célula mais positiva. Ocorre rapidamente. Depois disso, depois que eu despolarizei, nós temos a segunda fase, que é a repolarização. O que é a repolarização? A repolarização é quando nós vamos ter esse decréscimo, quando o potencial ele volta a ser negativo de novo. Tá? Essa repolarização, ela se dá em decorrência do fechamento rápido desses canais de sódio, então eles abriram rapidamente, mas também fecharam, e se dá em decorrência da abertura de canais de potássio, certo? Então vamos lá. Então, inicialmente, os canais de sódio, eles vão se abrir, despolarizar a célula, e quando eles chegarem aqui, eles já vão começar a fechar. Esse fechamento vai levar, então, novamente ao processo de repolarização, porque tu fechou, o sódio não entra mais. Mas, ao mesmo tempo que tu tá fechando os canais de sódio, nós vamos ter a abertura de canais de potássio. Lembrando da aula passada, o potássio a sua gradiente de concentração do potássio é a favor dele sair da célula. Então, nós temos mais potássio dentro do que fora da célula. Então, na medida em que esses canais de potássio eles se abrem, nós vamos ter a retirada dos íons potássio ou a saída dos íons potássio de dentro da célula. Levando, então, a uma repolarização, porque potássio é positivo, então tu tá retirando íons positivos de dentro da célula. Esses canais de potássio, eles têm abertura lenta. Então, quando o canal de sódio começar a fechar, o potássio tá começando a abrir. Ele vai abrir, então, na fase de repolarização, fazendo com que o potássio que está dentro da célula saia, fazendo com que a célula cada vez mais volte a ser negativa. Como está mostrado aqui nessa parte dessa figura aqui, o potássio, então, os canais de potássio abrindo, saindo da célula. E lembre que os canais de sódio já estão fechando, então não tem mais entrada do sódio, então só saída do potássio, levando a uma fase de repolarização da célula. Então, quem é que está envolvido com a fase de repolarização ou estágio de repolarização? É o fechamento dos canais de sódio voltagem dependente e a abertura dos canais de potássio voltagem dependentes. Como eu posso enfatizar aqui, certo? Esse curso temporal, essa fase de repolarização que nós estamos vendo aqui, ela vai variar de célula para célula. Das células excitáveis, diferentes células excitáveis, elas vão ter essa fase de repolarização um pouco diferente. O que eu tenho mostrado aqui para vocês é a repolarização das células neuronais. Se nós formos para o músculo cardíaco, essa fase de descida, ela é diferente das células neuronais. E a última fase do potencial de ação que nós vamos estudar agora é a hiperpolarização. Aqui que é a hiperpolarização é essa barriguinha aqui embaixo, essa parte em que o potencial de membrana ele vai abaixo do potencial de repouso. Ele vai abaixo do que a gente chama de potencial de repouso, do potencial normal. E logo volta ao seu potencial de repouso. O que é esse estágio de hiperpolarização? É em decorrência do fechamento dos canais de potássio. Como eu disse anteriormente, os canais de potássio eles são canais de abertura lenta e fechamento lento. Então,
o canal de potássio, como eles fecham muito devagar, a célula vai chegar no seu potencial de repouso e ainda existe canal de potássio aberto, fazendo com que o potássio saia da célula, levando a essa hiperpolarização. Além disso, essa hiperpolarização, ela também está em decorrência do nosso canal de sódio ele estar inativo. Então, além do canal de potássio não tá aberto ainda, eu não consigo mais ainda abrir o canal de sódio. O que quer dizer isso? O canal de sódio, o potencial de ação, quando ocorre através do canal de sódio, o canal de sódio recebeu um estímulo lá no início, na fase de despolarização, abriu esse canal de sódio, o sódio entrou. E ele vai fechar. Só que quando ele fecha de uma forma que a gente chama inativa. Tá vendo que inicialmente nós temos a comporta aqui em cima. Quando ele fecha com a comporta aqui embaixo. Então, esse canal, ele não consegue mais ser aberto. Ele fica inativo por um tempo. Então, não adianta eu botar um estímulo neste momento aqui, que tu não vai conseguir abrir o canal de sódio. Fazendo com que ele também influencie um pouco nessa fase de hiperpolarização, porque eu não consigo abrir ele de novo. Ele só vai conseguir se abrir de novo quando ele voltar a essa fase aqui. Tá? Então, o que o canal de sódio é? Ele é importantíssimo para a parte de despolarização, repolarização, e ele impede, o que eu vou explicar daqui a pouco, que o potencial de ação volte para o anterior. Então, sendo importante também na fase de hiperpolarização. Certo? Já o canal de potássio, ele está envolvido na repolarização e na hiperpolarização. Porque ele tem uma abertura mais lenta. Vou voltar um pouco aqui para a fase de hiperpolarização para explicar um negócio. A hiperpolarização, então, como eu disse, se dá em decorrência do fechamento lento dos canais de potássio e em decorrência de eu não conseguir mais abrir os canais de sódio por um certo tempo, porque eles estão inativos. Qual é o papel dessa hiperpolarização? Essa hiperpolarização, ela serve para o potencial de ação ali não voltar para a parte da célula onde ele acabou de ser gerado. Eu não consigo tão facilmente fazer com que células que estejam hiperpolarizadas ou regiões que estejam hiperpolarizadas tenham abertura de canais de sódio de novo, para despolarizar novamente. O que são períodos refratários nesse potencial de ação? Gente, esse período refratário, como eu já falei para vocês, é a capacidade que a célula tem de não conseguir gerar um segundo potencial de ação. Ela é uma incapacidade que ela vai ter de gerar um segundo potencial de ação à mesma célula. Esse período refratário, ele está relacionado com essa hiperpolarização. Essa hiperpolarização faz com que eu não consiga, com que se gere um novo potencial de ação, certo? Esse período refratário está relacionado, então, com canais de sódio que estão inativos. E ele é dividido em dois, esse período refratário. Nós temos o período refratário absoluto e o período refratário relativo. A fase de hiperpolarização está relacionada com o período refratário relativo. O que quer dizer isso? Que nós temos uma certa capacidade, dependendo do estímulo que tu der ali, tu pode vir a gerar. Quer dizer, teu estímulo tem que ser extremamente forte, mas pode vir. O período refratário absoluto é a capacidade, a real capacidade de não gerar um segundo potencial de ação, independente do estímulo que tu der.
Se tu der um estímulo muito forte, nesse período refratário absoluto, tu não vai ter a geração do potencial de ação. E onde está esse período refratário absoluto? Nessa subida aqui, nessa fase aqui da nossa curva do potencial de ação. Então, isso aqui é o período refratário absoluto, aqui nós temos o período refratário relativo. Então, só relembrando, só voltando aqui, o que é esse período refratário? É um período em incapacidade que a célula tem de gerar um potencial de ação. Então, a célula gerou um potencial de ação, ela não tem capacidade de gerar novamente, tão rápido. Esse período refratário ele vai ser dividido em absoluto ou relativo. O absoluto, a célula fica independente do estímulo. A célula não consegue gerar um novo potencial de ação, mesmo que tu dê um estímulo extremamente alto. E ele ocorre nessa primeira fase aqui, onde nós temos a fase de despolarização e repolarização. O período refratário relativo, a célula também está incapaz de gerar um potencial de ação até um certo ponto. Se tu der um estímulo despolarizante e for muito, muito forte, tu consegue levar a uma despolarização. Por quê? Tu consegue fazer com que ocorra a abertura de canais. Certo? Então, o que é o nosso potencial de ação? Só voltando um pouco. Nosso potencial de ação, então, é uma alteração da membrana, do potencial de membrana, que vai para uma fase bem positiva e volta novamente ao negativo. Nós temos 3 fases do potencial de ação, no qual inicialmente ele vai sair de um potencial de repouso, vai ocorrer a abertura de canais de sódio voltagem dependente, essa abertura vai ser rápida, levando a entrada de sódio para dentro da célula. Essa entrada de sódio provoca um período de despolarização, então leva a despolarização da célula, onde o potencial de membrana vai de menos 70 para praticamente mais 40, neste caso aqui que eu estou mostrando. À medida que os canais de sódio vão abrindo, eles também rapidamente vão fechando. Então, o fechamento dos canais de sódio, junto com a abertura dos canais de potássio, lembrando que os canais de potássio são de abertura e fechamento lentos, nós vamos ter um período de repolarização, no qual nós vamos ter a saída de potássio. Como os canais de potássio são extremamente lentos, são lentos ao abrir e ao fechar, eles vão gerar um fenômeno, uma fase que a gente chama de hiperpolarização, que está relacionado ao período refratário relativo. Então, quais são os principais canais envolvidos com a geração do potencial de ação? É o canal de potássio, voltagem dependente, e o canal de sódio, voltagem dependente. Certo? Mas todo estímulo despolarizante é capaz de desencadear um potencial de ação? Então, todo estímulo que tu der ali vai desencadear um potencial de ação? A resposta para essa pergunta é não. Nem todo estímulo que dá é capaz de levar ao potencial de ação e é capaz de ser transmitido a informação, por exemplo, para o sistema nervoso central. Um potencial de ação, gente, ele só vai ser gerado quando o estímulo, quando o potencial de repouso, a alteração do potencial de repouso chegar a um limiar. O que é um limiar? É um nível de despolarização necessário para gerar o potencial de ação. Então, estímulos muito fracos, eles não desencadeiam o potencial de ação. Tu tem que chegar ao que a gente chama de limiar para ocorrer o potencial de ação. Por exemplo, aqui, o potencial de membrana é menos 70 milivolts. Esse menos 70 milivolts vai levar a um estímulo e vai ocorrer a abertura de canais de sódio. Essa abertura de canais de sódio vai levar a uma leve despolarização da célula. Não chegou ao limiar ainda, não ocorreu o potencial de ação.
Abriu mais canais de sódio, entrou mais sódio, chegou ao limiar, agora sim dispara o potencial de ação. O que é o potencial de ação? É essa alteração rápida do potencial de membrana. Essa alteração rápida de negativo para positivo do potencial da célula. Então, nem toda célula, nem todo estímulo que tu der vai chegar a um limiar, ao famoso limiar, que varia de célula para célula, para desencadear o potencial de ação. Esse fenômeno nos leva a dois conceitos: o conceito de limiar e o conceito de potencial graduado. Potencial graduado é quando tu tem um estímulo despolarizante que percorrem curtas distâncias e perdem intensidade, ou seja, são estímulos que não chegam ao limiar. Então, esses potenciais graduados, tu vai levar a uma abertura de canal, só que o estímulo não é forte o suficiente para gerar o que a gente chama aqui, ó, do potencial de ação. Então, tu vai ter abertura, uma leve despolarização, mas se perde intensidade ao volta ao normal. Esse potencial graduado pode ser visto aqui. Então, em amarelo aqui, nós temos estímulos despolarizantes que levaram a uma leve despolarização da célula, entretanto, ele não conseguiu chegar ao limiar. Então, ele se perdeu ao longo do caminho. Então, a intensidade foi tão pequena que subiu um pouco, né, despolarizou um pouco, mas voltou à fase de repouso, sem disparar o que a gente chama de potencial de ação. Um exemplo importantíssimo que eu mostro para vocês de potenciais graduados é o que ocorre no corpo celular do neurônio. Porque o potencial de ação, a zona de disparo do potencial de ação é essa aqui, ó, no início do axônio. O corpo celular, essa parte aqui do nosso neurônio, ele não gera potencial de ação. Ela gera potenciais graduados, quer dizer, são potenciais pequenos que levam uma leve despolarização da célula sem gerar o potencial de ação. Como eu vou gerar o potencial de ação? Quando chega nessa fase, nessa parte aqui do axônio, nós vamos ter o somatório de todos esses potenciais graduados, que sim, neste momento chegam ao limiar, levando ao disparo do potencial de ação. E o que é o limiar, então? É o nível de despolarização necessário para que ocorra o potencial de ação. Então, esse limiar aqui é o quanto eu preciso que a célula despolarize inicialmente para gerar o potencial de ação. Certo? Então, mostrando aqui, como eu já disse, quando a célula chega no limiar, nós vamos ter uma despolarização explosiva, gerando o potencial de ação. Como eu mostrei anteriormente, o nosso potencial rapidamente vai alterar, porque ele chegou no limiar. Se dá em decorrência da abertura de canais de sódio. Os canais de sódio eles começam a abrir rapidamente um atrás do outro, levando então essa alteração brusca no potencial de membrana. Nós temos isso quando ocorre, nós temos um valor crítico de abertura de canais de sódio. A partir disso, tu vai levar ao potencial de ação, tu vai levar uma abertura maciça de potenciais de sódio. Então, mostrando aqui, tá? Eu tenho a minha célula em que eu comecei a despolarização. Eu despolarizei aqui, tá? Em que o meio ficou positivo e fora ficou negativo. Essa despolarização nesta partezinha aqui vai fazer com que ocorra a abertura de canais de sódio nesta partezinha aqui, certo? Levando então a abertura de mais canais de sódio. Essa abertura de mais canais de sódio faz com que ocorra a entrada de mais sódio. Se essa abertura for muito grande, o estímulo for grande e o estímulo despolarizante for grande, vai conseguir chegar a um ponto em que vários canais de sódio começam a abrir do lado, levando à disseminação do que a gente chama da despolarização. Então, levando à geração realmente do potencial de ação. Quando isso ocorre? Quando eu chego a um limiar, que é o nível de despolarização necessário para desencadear
o nosso potencial. Isso nos leva a um princípio de fisiologia extremamente importante, que é o princípio do tudo ou nada. O que é esse princípio do tudo ou nada? O princípio do tudo ou nada diz assim, que o potencial de ação só ocorrerá se o limiar de excitação for alcançado. Caso contrário, a propagação da despolarização é interrompida. Mas o que ele quer dizer mais? Quer dizer, se o potencial de ação, se o potencial da célula chegar no limiar, vai ocorrer o potencial de ação. Então não tem como voltar atrás. Se chegou o estímulo despolarizante, levou a despolarização até o limiar, tu vai ter o disparo do potencial de ação. Tá? A propagação, tu não consegue interromper a propagação do potencial de ação. Por exemplo, aqui, nós temos novamente essas duas figuras, em que aqui nós vamos ter os potenciais graduados, aqui embaixo, e nesta parte amarela aqui, tá? Então, em que nós estamos despolarizando a célula. A célula sofreu um estímulo despolarizante e começou a despolarizar. Quando ela chegou neste patamar aqui, que a gente chama de limiar, dispara o potencial de ação. Até aqui, tu consegue, como a gente vê, tu consegue voltar ao repouso. Quando chega no limiar, a célula não vai parar. Ela vai disparar o potencial de ação. Vai levar a uma alteração brusca e rápida do potencial da célula, de membrana da célula para positivo. Como é mostrado aqui, ó, chegou no limiar, bruscamente nós temos uma alteração do potencial da célula. Isso é o princípio do tudo ou nada. Quando chega aqui, tu não consegue mais parar o disparo, a alteração do potencial de membrana. Tu não consegue mais parar a alteração do potencial da célula. Tu passou do limiar, tu vai ter abertura subsequente de canais de sódio, levando o disparo do potencial de ação. Então, o que ele quer dizer? Tu não consegue parar o potencial de ação no meio. Ele só vai acabar quando ele chegar a essa fase de hiperpolarização. Certo? Então, o que é isso? Esse princípio do todo ou nada é a geração do potencial de ação. Tu chegou no limiar, tu gera o potencial de ação. E esse potencial, como eu mostrei no início, ele vai ser gerado num ponto, por exemplo, aqui do neurônio, e ele vai se propagar ao longo do axônio do neurônio e vai passar de um neurônio para o outro, ou vai se propagar ao longo da célula cardíaca. Isso a gente chama de propagação do potencial de ação. Isso se chama propagação do potencial de ação. O que é propagação do potencial de ação? Por exemplo, aqui, no tempo zero, o meu potencial está aqui. Eu tenho mais cargas positivas entrando do que saindo, certo? Então, eu estou despolarizando a célula, levando a geração do potencial, podendo levar a geração do potencial da ação. Se eu chegar no meu limiar, o que ocorre? Ocorre a geração do potencial de ação. E esse potencial de ação, ele começa a propagar ao longo do meu neurônio. Inicialmente ele estava aqui, agora ele já passou para cá, certo? Passou para cá, para a fase mais adiante, então ele vai percorrendo ao longo do meu neurônio. Até chegar na parte final do meu neurônio, onde nós vamos ter as sinapses. Então, nós vamos transmitir a informação através de neurotransmissores para o próximo neurônio, que vai ser a próxima aula. Então, mostrando aqui, resumidamente, o que é a propagação do potencial de ação? É quando a minha despolarização, o meu potencial de ação, ele anda ao longo do meu axônio, do meu neurônio, certo? Então, aqui assim está mostrando, então, que ele estava aqui no início, após 3 milissegundos, ele já está lá no final do meu axônio. Aqui do lado, eu ampliei um pouco esse axônio para mostrar para vocês.
A propagação, então, aqui nós temos ele em repouso, onde cargas negativas estão dentro e cargas positivas estão fora. Chegou um estímulo despolarizante, levando a entrada de íon sódio, né, despolarizando a célula. Essa despolarização, então, ela vai ser propagada ao longo do axônio. Ao longo da célula, não necessariamente do axônio, vai depender da célula que tu estiver trabalhando. Então, nós vamos ter, ele vai caminhar e vai andar, e vai chegar um momento em que nós vamos ter várias partes dessa minha célula despolarizadas. Só que lembrem que esse potencial de ação é rápido, então ela despolariza e hiperpolariza. Então, partes que inicialmente estavam despolarizadas, com o passar do tempo, elas voltam a ser negativas. Por que eu estou falando isso? Porque uma coisa importante é entender como esse potencial trafega, tá? O potencial de ação, gente, ele trafega nos dois sentidos, tá? Ele trafega em todas as direções, ele não vai seguir um sentido só. Ele vai ir para os dois lados, certo? No momento em que eu gerei um estímulo aqui no meio, eu vou despolarizar tanto esta parte aqui da célula, quanto esta parte aqui da célula, tá? Mas lembrem de uma coisa quando a gente está falando em neurônio. Lembre que eu falei anteriormente, a parte do corpo celular não gera potencial de ação. Então lembrem disso para mim, daqui a pouco eu vou explicar o porquê que isso é importante. Então, só relembrando, certo? O que é a propagação do potencial de ação? Essa propagação é o quanto ele caminha ao longo desse meu neurônio, desta minha célula. Despolarizando, levando então a alteração do potencial da célula em várias partes dela. E ele vai trafegar em todas as direções, afastando-se do estímulo, da onde tu botou. Tu deu o início, da onde ele iniciou. Só vou voltar agora aqui um pouco para o neurônio. Como eu falei, né, esse potencial de ação, ele se propaga para todos os lados, em todos os sentidos. Entretanto, lembra que anteriormente eu falei que aqui se gera potencial graduado. No corpo celular, nós temos a geração de potenciais graduados. Ele não é capaz de desencadear o potencial de ação. Então, um estímulo que ocorre aqui, nessa fase de disparo no início do axônio, no momento em que ele tentar entrar para dentro do corpo celular, ele vai ser perdido, ele vai gerar, em vez de potenciais de ação, potenciais graduados. Fazendo com que, quando nós estamos lidando com um neurônio, o potencial de ação, ele tende a ir neste sentido aqui, no sentido do axônio. Ele vai percorrer todo o axônio, ele não volta por corpo celular, certo? Porque nós temos essa parte aqui que não é capaz de gerar potencial de ação. Então, fazendo com que ele vá daqui, fazendo com que ele vá desta parte aqui do neurônio para frente, chegando nas fendas sinápticas. Então, qual é o estímulo do potencial de ação, gente? Sinal de entrada numa célula neuronal, né? Numa célula neuronal, o sinal de entrada se dá aqui, nos nossos dendritos, no corpo celular, onde ele vai gerar o quê? Potenciais graduados. Essa geração de potencial graduado, no final, quando chega aqui nessa fase, na partezinha do axônio, nós vamos ter a geração do potencial de ação. Então, esses estímulos chegam aqui, geram potenciais graduados, chegando nessa parte do neurônio, onde nós chamamos de zona de estímulo, zona onde vai disparar o potencial de ação, que vai levar então à despolarização da célula. Essa despolarização então vai se propagar ao longo de todo o axônio, até chegar nesta parte aqui, onde nós vamos ter as fendas sinápticas, onde nós vamos ter a sinapse que vai transformar o potencial
de ação, que é um estímulo elétrico, em um estímulo químico. Agora, o importante nós lembrarmos dessa propagação do potencial de ação é que os nossos neurônios, nós temos diferentes fibras. As fibras dos neurônios, elas podem ser mielinizadas ou amielínicas. O que isso vai nos dizer? Ela vai nos dizer como o potencial de ação vai ser propagado. Fibras mielinizadas, a velocidade de condução do impulso nervoso é maior que fibras amielínicas. Por quê? Porque nós vamos ter um potencial de ação ou um impulso nervoso saltatório. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós vamos ter geração de potenciais de ação apenas nessas regiões que a gente chama de nódulos de Ranvier. Então, voltando. A propagação do potencial de ação do neurônio, ela se dá do corpo celular em direção ao axônio. Então, o sinal entra no corpo celular, ele integra e o sinal de saída vai ser lá no final do terminal axônio. Tá? Entretanto, a velocidade de condução desse impulso nervoso ou deste potencial de ação vai depender do tipo de fibra que você vai ter, uma fibra neuronal que você vai ter. Nós temos no nosso organismo fibras mielinizadas ou fibras amielínicas. Fibras mielinizadas são essas fibras que têm a bainha de mielina. Então, mostrando aqui, nós vamos ter então a bainha de mielina cobrindo certas partes do nosso axônio e entre elas nós temos os famosos nódulos de Ranvier, tá? Nesses neurônios mielinizados, o potencial de ação ele só ocorre nesses nódulos de Ranvier. Por quê? Porque na parte que nós temos mielina, nós não vamos conseguir fazer a troca de íons. Tu não vai conseguir facilmente fazer com que sódio entre e potássio saia tão rapidamente, tão facilmente para que gere o potencial de ação, fazendo com que só ocorre quando nós estamos nesses nódulos de Ranvier. Então, eles são com o potencial de ação, ou o estímulo, ou a velocidade, o potencial de ação, ou o impulso nervoso nessas células mielinizadas, ele é chamado de potencial de ação saltatório, onde nós vamos ter a geração do potencial de ação nesse nódulo de Ranvier, pula e gera aqui, fazendo com que a transmissão do impulso nervoso seja mais rápido. Já nas fibras amielínicas, nós vamos ter a mielina. Então, o potencial de ação, ele vai passando ponto a ponto ao longo do axônio do neurônio, se transformando, então, numa velocidade mais lenta, sendo, então, a velocidade de condução mais lenta. Então, esse conceito nos leva a dois conceitos. Uma propagação do potencial de ação contínua ou saltatória. Contínua é quando nós temos neurônios amielínicos, sem mielina. Quer dizer que a despolarização ela vai ocorrendo ponto a ponto, começando aqui nessa zona de disparo, tá? Zona de gatilho e percorrendo ao longo do axônio até chegar no terminal axonal, ponto a ponto. Fibras amielínicas. O potencial saltatório ocorre em neurônios com fibras mielínicas, quando nós temos mielina, fibras mielínicas, em que o potencial ele ocorre apenas nesses nódulos de Ranvier. Então, ele vai saltar. Ele ocorre aqui na zona de gatilho, ele salta para o primeiro nódulo de Ranvier e assim sucessivamente até chegar ao terminal axonal. Tá? A despolarização, ela só vai conseguir chegar ao limiar nos nódulos de Ranvier. Então, tu só consegue gerar o potencial de ação quando tu chegar nos nódulos de Ranvier. Por quê? Porque tu chegou ao famoso limiar. Levando, então, a condução do impulso nervoso ao longo da fibra
até o terminal axonal. A velocidade de condução dos neurônios mielinizados é maior do que os amiolínicos em decorrência de nós termos esse potencial saltatório. E para terminar, então, como ocorre o início da geração do potencial de ação? Porque para te gerar o potencial de ação, nós temos que chegar a um limiar. Para chegar ao limiar, nós temos que ter uma leve despolarização da célula. Nós temos que ter uma despolarização da célula precedente. Então, nós temos que ter abertura de canais para levar a despolarização da célula para chegar ao limiar. O que leva, então, à geração de potencial de ação são estímulos iniciais que vão levar à abertura de canais de sódio. Essa abertura de canais de sódio vai levar a uma pequena despolarização da célula, que vai fazer com que canais de sódio voltagem dependentes se abram, levando então à geração do potencial de ação. Esse estímulo pode ser um estímulo químico que vai estimular quimiorreceptores, pode ser um estímulo mecânico que vai estimular mecanorreceptores, ou pode ser um estímulo de um fóton de luz que vai estimular fotorreceptores. Explicando aqui, vamos supor que eu estou caminhando e eu piso num prego. O que o pisar no prego gera? Um processo chamado de dor. Ele vai gerar dor. Mas o que o estímulo fez? Ele fez, o pisar no prego fez com que abrisse canais, tá? Que fizeram com que entrasse sódio para dentro da célula. Cargas positivas. Essa entrada de cargas positivas levou a uma despolarização, leve despolarização da célula, que fez com que canais de sódio voltagem dependente se abrissem, despolarizando ainda mais. Então, a minha célula, que estava em repouso, no momento em que eu pisei no prego, o pisar no prego fez com que abrisse canais, que a minha célula, por exemplo, era menos 70 milivolts, eu pisei no prego, ela passou de menos 70 para menos 60, então eu levei uma despolarização. Essa leve despolarização fez com que abrisse canais de sódio voltagem dependentes que fizeram mais sódio entrar. Agora o menos 60 virou menos 50, menos 40, menos 30, até chegar no limiar e desencadear o potencial de ação. Então, o que gera, qual é a excitabilidade? São estímulos que vão levar a uma despolarização inicial, que a gente vai falar na próxima aula, que são os famosos potenciais receptores. Muito obrigada e até a próxima